assim são todos aqueles que também eu chamei para cá, para estar nessa luz. Todos eles também serão odiados como eu fui. Qual o ensinamento de Jesus? A separação, a distinção. Não adianta, a igreja não pode ser vendida. Só que não tem que virar palco de idealismo e propósito humano de ninguém. Ou essa igreja serve a Cristo acima de tudo, ou então essa porcaria aqui é um antro de safado, de bandido, é um organismo de facções que com muitas igrejas estão aí. É aquilo que Jesus viu lá. É o mercado. Isso aqui não é uma casa de oração, isso aqui é o mercado. O sacerdócio serve ao governo, empenhado a modificar a lei, empenhado exatamente ao quê? A introduzir conceitos culturais de época, mas a obediência não tem. O farisaísmo, os saduceus foram aqueles que mais atazanaram o nosso Senhor, que ficaram mais no incauto dele exatamente para encontrar algum erro nele, alguma coisa que o incriminasse. Mas a Bíblia revela que Jesus, todas as vezes que se dirigiu a esses partidos religiosos e políticos, ele se dirigiu para revelar a hipocrisia, o formalismo, o ritualismo, a cerimônia, e dizer para aquele povo: o mais importante da lei vocês não querem cumprir. Vocês estão aí para ensinar ao povo tropeços, mas aquilo que é mais importante da lei, vocês não querem cumprir. A liberdade que vocês querem é para formalizar e não para servir a Deus. E essa é a grande realidade. Quando a igreja, ela cai nesse conceito de diálogo com partes divergentes, de negócios, de associações, de sociedades com as trevas e com o mundo, ela está abandonando a Cristo, meus amados irmãos, virando as costas para o seu Senhor, porque o seu Senhor, quando esteve diante desse sistema, ele se calou, porque ele não serve este mundo. Ele se calou, porque ele não é deste mundo. Então, pastor, e em cidadania? O senhor não trabalha? Olha a chantagem. O senhor não tem família? O senhor não tem que sustentar a tua casa? O senhor não tem que sustentar os teus filhos? Como é que o senhor faz? Eu faço como meu Senhor me ensinou. Faça isso sem se vender. Faça isso sem se partidarizar, sem servir corporativismo. Faça honestamente, de caráter justo. Dai a César o que é de César. Quem é a cara desse aí que está na moeda? É César. Então isso aí é dele. Você dá para ele. Mas a Deus o que é de Deus. O que é de Deus você não vende, não negocia, não torna ponte de benefício próprio. O que é de Deus, conserva, consagra e se separa, porque senão a espada é para você, irmão. Vamos entender esse negócio aqui. Nós somos colocados para exercer fé diante de um sistema como esse. Ele crucifica, ele mata, ele sentencia quem não se entrega para ele. E a pergunta agora aí é essa: você já se vendeu? A pergunta aí agora é essa: você já se vendeu? Você passou a ter assimilações e influências a esse estilo de ser cristão? A essa mudança de caráter, de aspecto do cristianismo? Você está vivendo isso daí? Como é que é isso? Ou você está entendendo e compreendendo como pastor que diante destas mudanças nós precisamos estar em Cristo, e assim como Jesus era quem era, nós temos que estar aqui agora. A nossa vida está reservada para servir os propósitos celestiais, e nós não podemos de maneira nenhuma acreditar que Deus irá usar
qualquer órgão e instituição dessa terra para livrar a igreja de ser perseguida, de ser odiada, é a pior estupidez. Não acredite nisso, porque a imoralidade vai se institucionalizar, porque isso é parte profética da igreja. O pecado vai ser proposta de governo mundial. Não adianta querer lutar contra o sistema, porque ele vai cumprir o que está na íntegra. O que a igreja tem que fazer agora? Orar. Orar e se separar. Chegar na urna, saber apertar o nulo. Você não tem nada a ver com essa porcaria que está acontecendo aí agora. Ninguém vai ajudar ninguém. Ninguém vai ajudar nada. O mundo está sendo preparado para receber o iníquo. E esta igreja está sendo edificada para receber Jesus do céu e da glória. Abre a tua Bíblia aí, meu irmão. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 12. E aí, pastor Daniel, você vai voltar no Dima ou no Serra? Vamos mandar os caras lá para o lugar certinho lá, meu irmão. Lá nas quadras do inferno. Deixem que eles se peguem lá. Vai aprovar a PL 122, 122, 122. Já estou cansado de ouvir essa PL. Deixa aprovar a PL, dá a personalidade jurídica para a bicharada, deixa a bicharada ficar feliz, não vai atrapalhar. Nós vamos continuar pregando a mesma coisa. Vai legalizar o aborto, pastor Daniel, que legalizem, mas sem a unção da igreja, sem a oração da igreja, sem a bênção dos irmãos, sem os irmãos sair por aí fazendo divulgação para partido, escolha por pessoa. Eu sou mais do aspecto 1. Tomar vergonha na cara, rapaz. Teu posicionamento é o como do teu Senhor. Entre essas duas partes, eu escolho é o reino. Entre elas, a minha opção é a glória e a vocação. Uma hora ele é de um, uma hora ele é de outro. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está lá. A igreja se politizou, meus amados irmãos. Está uma vergonha o cenáculo. Virou até um cenário de gozação, de comédia. Eu dou risada com a situação. Já não consigo mais chorar. Uma hora eles apoiam a Marina. Mas quando botam baseado na boca, daí fala, não, a Marina não. Que o partido dela vai legalizar isso, vai legalizar aquilo, então votem na Dilma. Mas daí a hora que bota o machadão na mão deles, daí, não, na Dilma não, porque é isso e aquilo, vamos pro Serra, daí o Serra, eu estou de acordo com os homossexuais, e agora? Eles não sabem de quem eles são. Mas tudo isso daí é conflito de interesse, é gente procurando defender o seu. Amém, Jesus, cenáculo a fé. Mas e agora, pastor Daniel? Não participamos disso, não? Nós não temos que fazer nada. Não. Volta. Nulo. Sai dessa. Se separa. Sai disso. Para de se preocupar com isso. Deixa a coisa pegar para lá. Agora, no que diz respeito à igreja, meu irmão, se preocupe muito. Daí você levanta a espada que nem eu levantei a minha. E começa a falar desses partidos políticos que estão querendo entrar aqui dentro. E começa a falar desses caras que estão representando exatamente esse sistema para querer tornar essa igreja uma igreja do Estado. Começa a abrir a tua boca, começa a defamar, começa a denunciar. Vai abrir a tua boca para falar o nome deles, não tenha medo de falar. É servo de Deus, uma porcaria. É tudo uns bandidos. É tudo bandido! Porque coisa boa não fica nem com o partido A e nem com o partido B. Fica com esta vocação, com este Jesus.
Capraxereguedesda. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, ensina a não nos prendermos a um jugo desigual com os infiéis, a não criarmos sociedades, comunhão, relação, concórdia, consenso com aquilo que é injusto, com aquilo que é profano, com aquilo que é idólatra, com aquilo que é oculto, com aquilo que é contraditório. E a ordenança de Deus é: faça a distinção, saia do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, porque eu quero ser para vós pai, e vós seres para mim filhos e filhas. A ordem não foi de Paulo, a ordem foi do que o teu Senhor testemunhou para você quando esteve lá, diante do sistema. Ele fez o quê? Ele apelou para César? Ele apelou para o Sinédrio? Ele apelou para o sistema? Ele usou o sistema? Não! Quando chegou a hora, ele estava lá para sofrer. Saiu dessa igreja. Chapa? Não. Pedro foi deputado? Não. Paulo foi? Não. Teve partido político na igreja ou não? Só um idiota falaria uma coisa dessa. Qual é a hierarquia da igreja? Ministros, para servir a um propósito só: Cristo e o reino do céu. E a igreja primitiva, quando foi abrir a boca para evangelizar depois da ascensão de Cristo, ela não tinha direito para ter igreja de porta aberta, ela não tinha leis que defendiam o seu direito religioso. Pelo contrário, um monte de gente querendo fechar, matar, prender, porque era uma perseguição deliberada. Você lê a Bíblia? Quem lê a Bíblia aqui? Levanta a mão. A igreja já leu o início de Atos. Vocês viram o que aconteceu lá? O que aconteceu lá, irmão? A igreja não tinha direitos a nada. Por isso que os cultos eram feitos dentro da casa e do lar dos irmãos, porque não havia esse direito lá de se abrir nenhuma igreja, e muito mais direito de expressão evangelística e expressão de fé. Eles se escondiam, eles eram táticos, porque foram obrigados, porque eram odiados e perseguidos pelo sistema. Quando Roma institucionalizou o cristianismo, quando Constantino entrou na jogada e falou que ele teve uma visão sobre esta bandeira: Jesus Cristo, eu vencerei. E venceu mesmo. E venceu mesmo. A igreja se institucionalizou, a cristandade desapareceu, os cristãos se corromperam e virou a igreja católica apostólica romana. Por quê? Porque o homem foi afastado das escrituras e de Cristo para servir, sabe o quê? Esse perfil aí, ó. Enquanto o cristianismo era crime, ele era abençoado, e quem servia a Cristo servia com dignidade. A hora que o cristianismo se popularizou, a igreja virou essa porcaria que está hoje aí, ó. Como aquela lá atrás de Constantino. Ah, sobre essa bandeira você vai vencer? Vai vencer, ó. Ó o que Constantino viu lá, ó. Lucratividade. Eles olham para a massa evangélica e falam, ó, a massa evangélica cresceu. Eles só conseguem falar da massa evangélica quando se trata de política, mas posicionamento, caráter, testemunho, ninguém fala nada. Não tem para dizer, não tem para falar nada, que nós vamos falar.